Quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos novamente aqui diante da palavra do Senhor essa noite. Se você puder, estenda as mãos assim e faça uma oração por esse momento da mensagem. Diga: Senhor, abençoa agora. Ministra aí uma bênção na minha vida enquanto você está orando. Pai, em nome de Jesus, toma esse momento agora. Toma esse momento agora, Senhor, e nos dá a tua vitória, Pai. Nos dá a tua vitória aqui, Senhor Jesus. Eu declaro o domínio do Senhor nesse lugar, declaro a sua presença dominando esse lugar, declaro a sua glória sobre esse lugar. Declaro que o Espírito de Deus toma a nossa vida nessa noite e nos dá a sua graça para ministrar a sua palavra essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor essa noite em Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Eu não vou pregar a mesma mensagem de manhã, mas eu vou pregar a continuação dela, tá? Eu vou continuar o pensamento que o Senhor nos falou de manhã, mas quem ouviu a mensagem de manhã vai ouvir algo diferente, mas é a mesma mensagem, tá? Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Esse é um texto bem conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Queria guardar essa palavra, lembra-te do teu Criador. Diga comigo: lembra-te do teu Criador. Amém. Pode sentar diante do Senhor essa noite. Eu gostaria de dizer algumas coisas que eu disse de manhã, eu vou repetir essa noite. Uma delas é que onde a nossa mente para, nós começamos a girar em torno daquilo. E a nossa vida se torna aquilo que é o nosso foco, tá? E muitos de nós talvez nunca parou para observar a sua própria mente, onde ela costuma ir. A gente deixa a mente ir para lugares que a gente não percebe que ela está sempre indo, e sempre às vezes o mesmo lugar. Às vezes a mente está presa em determinado lugar, e aquilo se torna um foco na vida da gente. Nós não percebemos que nós meditamos naquilo. Meditação é uma coisa que você faz às vezes sem saber. Você pode não fazer aquelas meditações transcendental, que o pessoal se ajoelha para meditar, mas você não percebe que a sua mente ela está sempre pensando em algo, ela está sempre em algum lugar. E hoje o Senhor ele tem falado comigo já há algumas semanas sobre onde está a mente da igreja e onde ela deveria estar. Então, nós não percebemos que naquilo que nós meditamos, nisso nós nos tornamos. E isso que a gente medita se torna um centro na nossa vida. E você passa a girar em torno daquilo. Por isso que aquilo que nós pensamos o suficiente, nós meditamos o suficiente, nós visualizamos aquilo constantemente em nossa mente, aquilo termina se tornando uma realidade. Porque você não consegue fugir do seu foco. O seu foco se torna uma realidade. E de manhã eu falei algo que você pode estar fugindo, tem pessoas fugindo de coisas, tá? Elas estão fugindo de uma memória, de uma lembrança ruim, de um trauma do passado, e essa fuga mostra que o foco da pessoa está presa atrás. E ela está presa no passado. E é um foco atrasado, é um foco lá atrás, é um foco que
ela não percebe que ela está vivendo um dia novo, mas a alma dela está olhando para trás. É como alguém caminhando para frente, porque tem um novo dia diante de você, mas a sua alma está olhando para trás. Ela está querendo fugir daquele pai que você não quer ser igual, ou fugir daquela situação que passou na infância, e a nossa mente, ela está presa em algum lugar. O foco dela está em algum lugar. E esse é o foco de trás. Você pode também estar tendo um foco diante de você, que é um sonho. O que é um sonho? É quando você olha para frente, você deseja fazer algo, ser algo na vida, e você está projetando aquilo para frente, você colocou o foco para frente. É interessante que você pode viver com um foco atrás de você, que é algo de que você está fugindo, mas você pode ter um foco diante de você. E eu queria lembrar que Hebreus 12:2 diz que nós devemos correr a nossa carreira olhando para Jesus. Agora, nem sempre o fato de estarmos na igreja quer dizer que nós estamos olhando para Jesus. Nem sempre o fato de nós estarmos lidando com as coisas espirituais quer dizer que nós estamos olhando para Jesus. Às vezes nós estamos olhando para os nossos problemas através de Jesus. Nós olhamos para Jesus para ajeitar aqueles problemas ou para ajeitar a nossa vida. E Jesus não é o nosso foco em si, Ele não é o nosso foco Ele mesmo. Ele mesmo não é o nosso foco. E é isso que eu trago mais uma vez essa palavra para nós com esse versículo. Lembra-te do teu Criador. Porque você pode estar se lembrando de muitas outras coisas, que não é o nosso Criador. Na verdade, o foco da nossa vida tem que ser aquele que nos criou. Tá? Às vezes, as nossas memórias mais frequentes são de medo, memórias de dor. Quem tem problemas com rejeição está sempre com uma memória de rejeição na mente. Você está centrado numa rejeição, você não percebe. E nós temos que limpar o depósito da nossa memória, como você faz no computador, quando você descarrega, deleta aquelas memórias, porque você precisa desligar o foco de algo que está prendendo a sua mente em um lugar que está impedindo você de focalizar em Jesus. Eu digo para vocês, o fato das pessoas estarem na igreja e buscando a Deus não quer dizer que elas estão focalizadas em Cristo. O foco da alma, eu estou falando hoje do foco da alma, da expectativa que nós temos como cristãos, como servos de Deus. Eu queria dizer, Jesus foi dado a nós como alvo da nossa visão. A gente tem que olhar para Jesus e não para a igreja. Muita gente se decepciona com a igreja, com alguém que cai em pecado, e quando a pessoa se decepciona e ela se desvia, ela prova que o foco dela nunca esteve em Jesus, estava nas pessoas em algum lugar, estava nos líderes, estava na igreja, no ambiente em que ela estava. E hoje nós queremos corrigir o foco da nossa atenção. Onde está o nosso foco? Falando sobre foco, o Senhor me lembrou sobre a questão de perdoar. O que é uma pessoa que não consegue perdoar? Ela não tem o foco livre para concentrar em outras coisas, porque o foco está preso numa ofensa, numa mágoa. Perdoar é liberar o foco para pensar em outras coisas. Perdoar é uma coisa que libera você para colocar a sua expectativa em outra coisa. Por que a vida não anda quando a gente não perdoa? Por uma razão, o foco está preso. O foco está preso em alguma coisa, e não é uma coisa boa. Se fosse uma coisa boa, valia a pena ficar lá. Mas o perdão é necessário porque o foco tem que ser liberado. Você tem que desligar a sua alma daquela visão. E não é uma visão que você está vendo o tempo todo, é uma visão inconsciente, é uma visualização que está lá o tempo todo. No entanto, a palavra de Deus nos diz que Jesus é o nosso alvo. Ele foi nos dado como o centro da nossa visualização. Nesse verso, ele diz, lembra-te do teu Criador. A Bíblia chama a nossa atenção para nos lembrar do nosso Criador e não de outras coisas em nossa vida. Antes de eu continuar pregando, eu pergunto, onde você tem se lembrado? Quais são as memórias mais frequentes? Por exemplo, é perigoso a gente estar buscando uma libertação e estar mais preocupado só com os nossos problemas, que a gente precisa ser liberto deles. Você precisa visualizar Jesus mais do que os problemas.
O que vai te libertar não é tanto você orar sobre esses problemas, é você visualizar mais Jesus. Você tem que trocar o foco. É lógico que temos que falar desses problemas com Deus, mas o foco que nós não podemos perder é do nosso Criador. Ele é o causador de tudo. Ele é o solucionador e o administrador da nossa vida. Nós temos uma grande influência sobre, o foco tem uma grande influência sobre nós. Eu queria falar sobre uma das coisas que mais nos desvia do foco de Deus, que são as pessoas. Foi o que eu falei de manhã, como nós temos poder de influência uns sobre os outros. Nós realmente nos curvamos uns aos outros. As pessoas chamam a nossa atenção. As pessoas mudam o nosso foco. Elas têm um poder muito grande sobre nós. Se você analisar a razão das redes sociais, não é outra coisa, a não ser que as pessoas andam atrás de mais pessoas. Por que as redes sociais são tão poderosas? Porque é gente atrás de gente. O que mais você encontra nas redes sociais? Senão a vida dos outros. Senão o que está acontecendo. Outras pessoas sendo incluídas na sua vida. O que as pessoas fazem nas redes sociais? Elas postam as suas vidas. E a gente está nas redes sociais olhando a vida um dos outros, sabendo sobre uns dos outros. E fazendo o quê? Nos distraindo uns com os outros. Enquanto isso, Jesus está longe. Você não abre um Facebook e vê Jesus. Você não abre um Instagram e vê Jesus. Você está distraído com as pessoas. Agora deixa eu falar sobre a primeira pessoa que nos distrai. Somos nós mesmos. Eu percebo como o inimigo procura levar a minha atenção para mim. Primeiro o que eu sinto, o que eu estou passando, o que tem a ver comigo. Tudo que é meu, o inimigo quer conversar comigo sobre mim, sobre o que é meu. Como eu estou me sentindo, como eu estou passando, o que Deus não fez por mim ainda. E o foco dele é sempre me levar a pensar em mim. E nessa história toda, Jesus está esquecido. Ei, lembra-te do teu Criador. Ei, não se lembre de você. Deixa eu dizer para vocês, é muito difícil esquecer de nós mesmos. Hoje de manhã nós cantamos uma música que nós não cantamos hoje aqui, mas a música diz de si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo. Fala para mim se é fácil esquecer de si mesmo. Deixa eu dizer para vocês, sabe a razão maior das nossas tristezas e das nossas dificuldades é que a gente não consegue desligar o foco de 3 coisas: das pessoas ao nosso redor, de nós mesmos e daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Se você procurar a razão das tristezas, a razão de eu estar me sentindo assim, a razão de eu estar down, a razão de eu desistir da igreja, de eu desistir do meu trabalho para Deus, de eu não estar animado, de eu não estar feliz, encaixa em um desses 3 lugares. Ou tem alguém que está me incomodando, ou não está me fazendo feliz, uma expectativa de alguém, ou eu não estou feliz comigo mesmo, tem alguma coisa em mim me preocupando, ou está acontecendo alguma coisa na minha vida, por sinal, que é passageiro, que vai desaparecer daqui a um tempo, não vai existir mais, mas isso está tomando o meu foco completamente. E nessa coisa, onde está Jesus? Bom, ele está lá por trás. É como se ele fosse o pano de fundo. Jesus não pode ser pano de fundo, ele tem que ser o pano da frente. Ei, Jesus não pode ser o pano de fundo. Ele tem que ser o pano da frente. Ele tem que ser o primeiro que eu olho. Nós cristãos dizemos que temos Jesus e Ele é o nosso alvo e que Jesus é o maior na nossa vida. Se a gente for bem honesto, a gente vai ver que Ele não está sendo isso, de verdade. Eu digo para vocês, tem um Deus maior na frente. Primeiro, eu mesmo. Depois, as pessoas na minha vida. Olha, casamento, família, filhos, relacionamentos humanos, os relacionamentos afetivos. Você já prestou atenção o tanto que eles têm poder sobre nós, sobre o nosso foco? Eu queria que você olhasse pelo que a gente ora. A gente ora por 3 coisas. A gente ora pelo que está acontecendo, as coisas.
A gente ora a respeito de pessoas na nossa vida, ou para Deus salvar, ou para Deus mudar, melhorar, ou para Deus trazer, ou para é filho, é neto, é marido, é esposa, é pessoas. E a gente ora pela forma, por coisas que a gente está sentindo. Em outras palavras, a gente continua distraído de Jesus, mas a gente está orando, falando com Ele. E a gente pensa que está concentrado nele, e na verdade não está. Deixa eu te falar, o que Deus tem falado comigo nas últimas semanas é: arrepende de você não olhar para mim, arrepende de você não me ver. Se você estivesse me contemplando, a minha glória, você estava feliz o tempo todo, para começar. Você estava despreocupado o tempo todo, porque vitorioso és, na tempestade estás. Isso é, eu sou vitorioso o tempo todo. Se você conseguisse olhar para mim e me ver o tempo todo, você ia ser inspirado com essa visão. Só esquece de você e lembra do teu Criador. Essa palavra, ela tem sido a minha oração. E como eu não queria pregar a mesma mensagem com as mesmas palavras, mas eu queria continuar o assunto com vocês aqui essa noite. Eu queria falar que nós temos o problema da sedução do nosso foco, onde o inimigo sequestra a nossa atenção. Pensa comigo, onde o inimigo tem sequestrado a sua atenção? Eu queria ler Isaías capítulo 8, um versículo que eu gosto de ler sempre, onde Deus reclama de o foco das pessoas não estarem onde deveria estar. Isaías 8, é o versículo 12 e 13. O Senhor reconhece que o povo está com a atenção em outro lugar. E ele diz assim, em Isaías 8:12: não chamem a conspiração tudo que esse povo chama de conspiração, e não temam aquilo que ele teme, nem por isso vos assombreis. Bem, quando você está assombrado com uma coisa e você teme alguma coisa, é porque o seu foco está ali. Nesse texto Deus está dizendo: pare de fixar aí onde o povo está preso. Não chame conspiração, não se assombre com isso. Eu queria perguntar, o que tem chamado a sua atenção? Tem mais uma guerra acontecendo no mundo. Se fosse outra pandemia, estava todo mundo preocupado de novo, porque quando acontece algo novo, aquilo chama a nossa atenção. O que significa que aquilo desvia a nossa atenção de Jesus, de onde ela deveria estar. O verso seguinte diz assim: ao Senhor santificai, ao Senhor dos exércitos, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro. Eu queria perguntar, quem está mais causando lágrimas em você? A sua situação ou Jesus? Quem está mais causando sentimentos em você? O que está acontecendo ou Jesus? Vamos ser honestos. Nosso foco está em outras coisas. Jesus não está tendo tanto poder em si mesmo de nos influenciar quanto outras pessoas, família, ou os nossos próprios sentimentos, ou as coisas que nos acontecem ao redor. A minha oração está sendo: eu estou aqui para devolver a minha atenção para o Senhor. Hoje ainda é o dia 22 de outubro. E eu levantei esse dia para dizer: Senhor, a minha atenção te pertence. Eu não quero saber se vai acontecer coisa boa ou ruim. Uma coisa eu sei, vai acontecer muita coisa para me distrair do Senhor. Mas eu estou te falando, guarda o meu foco em Ti. Guarda o meu foco no Senhor. Você já percebeu como pequenas coisas tiram o foco da gente? Pequenas coisas. Sabe, tudo acontece para roubar a nossa atenção. O inimigo ama a nossa atenção e ele gosta de tirar ela, principalmente do nosso alvo, que é Jesus. Quando você consegue olhar para Ele, você está animado o tempo todo. Você está feliz o tempo todo. E Jesus diz assim: não temam os homens. Isso é, não fique assustado com os homens. Ele fala isso em Mateus 10. No verso 27, ele está dizendo assim, Mateus 10, no verso 28, ele diz: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
Isso é, vocês estão com medo dos homens? Vocês estão dando atenção ao que os homens podem fazer? Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O que ele está lembrando é: existe alguém que deve preencher a sua atenção. Eu queria perguntar se quando você vai orar, os problemas estão diante de você ou Jesus está diante de você. Porque às vezes a gente está até gastando um tempo em oração, mas o que a gente fala na oração mostra que a gente está desligado de Jesus. Estou aqui por causa dos problemas, por causa dessa... eu preciso de libertação. Eu preciso tirar essa tristeza. Você está focado em você. Continuamos focados em nós. Você já percebeu o quanto a gente usa a religião para nós? Por causa de nós. Dá até para pensar que tudo gira em torno de nós. Que Jesus morreu na cruz para viver na função de nós. Que nós somos o foco da situação. Quando, na verdade, Jesus é o centro. Mas a igreja está desfocalizada dele. Como é que você pode ter uma noiva que não pensa no noivo? Imagine uma noiva que está indo casar, ela está preocupada com o vestido, ela está preocupada com a maquiagem, ela está preocupada com o sapato, ela está preocupada com a festa, mas ela nunca faz uma ligação para o noivo, ela não fala com o noivo, o noivo está longe, distante, ela não sente falta dele, ela só sabe uma coisa: eu vou casar, eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar bem, você está indo casar com quem? Você não tem um noivo? Será que ele não é importante para você? Nós somos a igreja, nós somos a namorada de Jesus, nós somos a noiva de Jesus, nós somos o que Jesus pagou o preço por nós, mas ele quer a nossa atenção. E hoje o verso é: lembra-te do teu Criador, lembra-te dele, porque tem outras coisas ocupando a sua mente. Antes de eu continuar pregando essa palavra, vamos orar, vamos falar com Jesus. Senhor, como é que está o nosso foco? Mediante o que eu ouvi até agora, mediante só as palavras que eu já ouvi até agora, onde está o meu foco? Será que há um motivo para eu me arrepender agora, nesse momento? Antes de continuar a pregação, será que alguns de nós já precisa falar com Jesus? Eu quero pedir perdão, porque, na verdade, até minhas orações mostram que eu estou desfocalizado de Ti, Senhor. Estou mais preso em mim mesmo, mais preocupado com minha família, meu casamento, meu cônjuge, meus filhos ou eu mesmo. Senhor, nessa noite, descentraliza-nos de nós mesmos. Senhor, muda o foco da nossa mente, da nossa expectativa. Senhor, que cada dia exista não para contemplar a nossa vida, mas para contemplar a Tua glória. Senhor, vem nos apaixonar um pouco mais por Ti, de novo. Senhor, vem nos dar uma paixão por Ti como igreja. Senhor, vem nos ajudar a nos lembrar do nosso Criador, nos lembrar daquele que nos formou para Si. Senhor, eu estou tão preocupado com o que vai acontecer aqui, com o meu trabalho, minha família, comigo, com a minha saúde, em resolver isso, resolver aquilo. Senhor, Tu és o meu alvo. Alguém disse para Jesus: eu quero ver o meu alvo essa noite. E o meu alvo não sou eu, o meu alvo não é o meu esposo, meu alvo não é minha mulher, meu alvo não são meus filhos. Come on, church. Meu alvo não é minha saúde, meu alvo não é eu ser completamente liberto, o meu alvo é Jesus. Alguém tem que colocar Jesus como centro do alvo. Eu clamo nessa noite: deixa-nos lembrar do nosso Criador, deixa-nos entronizar o nosso Criador no foco da nossa alma. Eu queria ler um versículo antes de nós continuarmos, que é 2 Coríntios 4, 6. Onde está a glória do nosso Criador? Onde está? 2 Coríntios 4, 6 fala onde está. Porque Deus que diz: das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Onde está o conhecimento da glória de Deus? Na face de Cristo. Come on. O conhecimento da glória de Deus não está na face da igreja, nem na face do pastor, nem na melhora do meu casamento, nem na salvação dos meus filhos, nem na libertação da minha avó. Ei, church, a gente coloca o que Jesus pode fazer na frente dele.
A gente está focado no que Jesus pode fazer por nós, sendo que a gente tem que focar nele. Se ele não fizer nada por nós, mas deixa eu te falar, não tem como focar em Jesus e ele não fazer nada por nós. Porque o segredo é focar no rosto dele, porque a glória de Deus está na face de Cristo. Mas olhe para mim, quando você está naquela oração angustiada, você está olhando para o problema. Por que a oração está angustiada? Você está orando, mas quem está te angustiando? O problema. Onde você está olhando? O problema. Se alguém ora comigo de coração enquanto eu prego e diz, me desliga de mim. Por que eu sou tão preso em mim? Preso em mim o tempo todo, preocupado comigo, me autoanalisando. Deixa eu falar para vocês, eu sou um melancólico, que o diabo gosta de conversar com os melancólicos. Acho que ele conversa com os melancólicos mais do que com qualquer outra pessoa no mundo, ele conversa com os melancólicos. Porque o melancólico, ele é reflexivo. Entendeu? O melancólico, ele para sozinho, ele gosta de entrar, ele fica sozinho para meditar, pensar, racionalizar, achar solução. E aí quem senta do lado dele? O diabo. Você sentou? Deixa eu conversar com você. Vamos lá. Essa semana foi, né? E o mês passado, você viu aí? Faz uma análise aí. Melancólico é analítico. E nessa análise ele está comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é onde o homem raciocina, onde o homem tenta achar solução. Então quem dá as ideias naquela conversa não é o Espírito Santo. Deus não quer que a gente entre num quarto e fique pensando. Ele quer que a gente olhe para Jesus, é só isso. Ele quer que a gente pare de tentar achar as respostas em nós e nas nossas coisas e olhar para Jesus. Ei, uma foto vale mais do que 1000 palavras, não é isso que falam? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E nesse caso não tem nada mais verdadeiro do que uma olhada no rosto de Jesus. Resolve um monte de problemas. Agora, o que adianta orar 100 dias e não olhar para Jesus? O que adianta jejuar 6 meses e não olhar para Jesus? Porque crente é assim, ele passa fome, mas não consegue olhar para Jesus. Ele dá oferta, mas não consegue olhar para Jesus. Ele vem na igreja, mas não consegue olhar para Jesus. Porque o foco está preso no lugar errado. Nessa noite, Deus quer libertar o nosso foco. Lembra-te do teu Criador, não da tua mulher. Lembra-te do teu Criador, não do teu marido. Para de carregar esse marido, carrega Jesus. Lembra-te do teu Criador e não dos teus filhos. Lembra-te do teu Criador e não do... Lembra do Criador, irmão. Lembra do Senhor. Eu estou falando do tipo de oração onde você entra no quarto e fala assim, Jesus, eu não tenho problema, eu não tenho mulher, eu não tenho marido, eu não tenho igreja, eu não tenho ministério, eu só tenho a Ti, então me revela a Tua glória. Quem entendeu o que eu falei? Não, Jesus é o seguinte, hoje nós estamos busy, nós vamos ter muito tempo aqui para conversar, porque é o seguinte, eu tenho que falar com o senhor da minha mulher, e olha, eu tenho que falar com o senhor do meu netinho. Jesus, o senhor já viu como que meu netinho está? Jesus, o senhor tem que me ajudar, porque é o meu netinho, Senhor. E o senhor sabe o quanto eu sofro, porque eu sou um avô que, Jesus, eu nunca tive um netinho antes. Então, assim, a gente está busy, Senhor, nós vamos gastar horas aqui de oração. Senhor, 3 da manhã, vou orar até às 5. Jesus, olha, a minha empresa, porque agora o Senhor me deu 3 contratos novos. E, Senhor, e agora o pastor me chamou para pregar. O Senhor tem que me dar uma palavra. Jesus. E Jesus é o seguinte, ele é só o pano de fundo. Ele é só o pano de fundo nessa história toda. Quando ele tinha que ser, Senhor, I don't care. Senhor, eu vim aqui por causa de Ti, me mostra a Tua face de novo. Deixa eu ver ela de novo. Deixa eu ver de novo. Me mostra a Tua glória de novo. Ei, eu estou apaixonado é por Ti, não é porque Tu podes fazer. Ei, Jesus, Tu és o centro, Tu és o foco da minha alma. Desliga a minha alma daquilo que Satanás está conectando a minha alma ali. Eu digo para os irmãos essa noite, eu sou uma pessoa que é muito fácil o inimigo me distrair. Eu confesso para vocês. Sou muito sensível, muito perceptivo, músico, ouvido. Uma coisinha me distrai, uma coisinha me chama a atenção. Quando eu ensaiava coral, 70 pessoas, as pessoas ficavam impressionadas como é que no meio de 70 vozes eu sabia quem estava desafinando. Tem gente aqui que passou por esse suplício comigo, está me olhando. Porque percepção. Então, é fácil me distrair. E eu vejo como o inimigo se aproveita até do meu temperamento para tentar me distrair.
ele me distrai com as minhas emoções, ele me distrai com as coisas que me pertencem, me distrai com a igreja. Ele tenta levantar coisas na igreja para me distrair de Jesus, para eu ficar preso na igreja. Eu digo para vocês, a minha luta é manter o meu foco em Jesus, na única pessoa que pode me inspirar, que pode me sarar, que pode me renovar. E deixa eu dizer, às vezes é difícil ver Jesus. Pedro, andando sobre as águas, conseguiu andar enquanto conseguia ver Jesus no meio daquela chuva. Porque tempestade está caindo chuva, né? Você já imaginou aquela chuva aí, Pedro? Jesus e o Senhor, vem, e ele... estou conseguindo te ver. Mas aí estava uma neblina, estava uma névoa, e ele já não conseguia. Sabe quando as tuas emoções embaçam o teu olhar? Eu não sei se é uma música popular ou é uma música evangélica, que às vezes a gente não lembra, mas que diz que a chuva na vidraça embaça a minha visão, e ele está falando que a juventude é como a chuva na vidraça, embaça a minha visão, e eu quero ver Jesus nitidamente. Sabe que alguns de nós vê Jesus só no fog? É uma figura, tem um vulto lá. Eu penso que é Jesus, não tenho nem muita certeza, mas eu acho que é ele que está lá. Eu não consigo ver ele claramente, porque o inimigo traz o vento, agita as águas, o som das águas penetra no ouvido. Pedro começou a ouvir o som das águas e afundou na hora. Tem muito crente afundando, porque o foco não está em Jesus, o foco está no que está acontecendo, no barulho do mar, no rugir das águas, do que está acontecendo. E você tem que orar. Eu quero ensinar essa noite, você não deixar a sua alma ser sequestrada pelo inimigo. Quem quer aprender? Você tem que falar todo dia para Jesus, eu nasci, eu me levantei nesse dia para focar em Ti. Eu não vou focar no trabalho, seja de bom ou de ruim. Sabe por quê? O fracasso distrai a gente, mas o sucesso também. Tem gente tão empolgada que as coisas estão dando tão certo que tirou o olhar de Jesus rapidinho. Tem gente que é o seguinte, distrai de Jesus com o fracasso. Deu errado, eu falo, cadê você? Sumiu, né? Porque você devia estar me abençoando aqui, mas o fracasso destrói. Mas tem gente que não. A coisa começou a dar certo. Bye, Jesus. I'm happy here. Sabe, deixa eu confessar para os irmãos. A coisa que mais me distraiu na minha vida foi a minha solteirice. A coisa que mais me distraiu na minha vida. Eu estava na igreja o tempo todo servindo a Deus como esses jovens estão aqui. Mas sabe o que o diabo falava comigo? É sozinho, né? Culto maravilhoso, mas vai chegar em casa sozinho. Você viu que Deus está demorando com você? Por que será, hein, que Deus está demorando tanto? O diabo, ele me distraía, não só me distraía, ele me torturava. Agora deixa eu falar sobre isso aqui. Quando você tem o foco em Jesus, quando você está com o foco realmente em Jesus, o diabo não te acha. Então ele não consegue pegar a sua alma, ele não consegue. Mas se você focalizar em outra coisa, você entrou no território dos torturadores. Agora ele te pega rapidinho. Qual é a história da depressão que eu passei com a igreja de Chelsea? Porque eu estava focalizado na igreja. Eu estava chateado com o quê? Com a igreja. Eu estava magoado com o quê? Com a igreja. Eu estava desanimado com o quê? Com as coisas que aconteceram na igreja. O diabo tirou o meu foco de Jesus, e eu estava com foco eu estava ofendido com a igreja, eu estava triste com a igreja, eu estava cansado da igreja, etc, etc. Vamos parar por aqui. Mas eu estava no território dos torturadores. Então eles me pegaram, mas me pegaram de cheio. Me levaram para a salinha, me prenderam na salinha e falava para mim, e aí? Você vai morrer na frente dessa igreja. O que eu ouvia era, você vai morrer, essa igreja vai te matar. Deixa eu te falar, o crente ouve o diabo quando o foco dele não está em Jesus. E não é só ouvir não, ele começa a ser torturado. Eu quero falar com as pessoas que nessa noite estão sendo... Eu quero falar com pessoas aqui que estão sendo torturados pelo inimigo. Porque o seu foco não está em Jesus, você não achou ele, você não viu ele direito ainda. Está aquele mormaço, está aquela neblina, você está tentando achar Jesus. A gente vai na igreja, eu vou na igreja com a minha mulher, eu vou na igreja com esses irmãos aí, mas
eles sentem uma coisa que eu nunca senti, eles veem uma coisa que eu nunca vi. Será que esse Jesus é real mesmo? Você tem que ver ele. Não vale a pena seguir sem ver Jesus. Você não vai vir na igreja todo dia se você não vê Jesus. Você não vai ser fiel na vida cristã sem ver Jesus. Falei de manhã, vou falar de novo. Uma pessoa estava conversando, como lá no Brasil, ele pegava uma bicicleta e atravessava uma pinguela que era só uma madeira assim, estendida, um pauzinho estendido no meio daquele buraco que tinha. Atravessava do outro lado. Você já imaginou? Você com um negócio de 2 rodas para atravessar uma madeirinha assim? A irmã já está falando, eu não vou conseguir. Mas essa pessoa estava se gabando de conseguir. Sabe o que ele fazia? Ele falou que ele não olhava para a bicicleta, ele não olhava para o guidão, ele não olhava para a pinguela, ele botava o olhar lá num ponto, do outro lado daquele negócio, e ele ia pedalando sem olhar para o chão, sem olhar para os lados, olhando para aquele lugar. Ele falou que ele nunca errava, ele conseguia atravessar o tempo todo e chegava do outro lado. Deixa eu te falar, você só vive a vida cristã se você botar Jesus, 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 no meu visor, Jesus, no meu retrovisor, Jesus, no meu para-brisa, Jesus, todo lugar, Jesus, Jesus, Jesus. Hey! Só que o diácono entra na tua frente, o pastor no outro visor, a mulher do lado de cá e o filho do lado de cá. Você está perdido, com tanta distração. As pessoas entram na nossa frente e nos distraem do Senhor. Quantas vezes eu tive que me arrepender, e hoje à noite vou me arrepender de novo, por todas as vezes que eu deixei os crentes me distraírem de Jesus. A igreja me distraiu de Jesus. Me distraiu de Jesus. E aí, eu devolvi a igreja para Jesus. O que eu só fiz? Eu só mudei o foco. Eu só mudei o foco. A igreja continua boa. A igreja continua na mão de Jesus aí. A igreja continua abençoada. É só tirar o foco. Você sabe por que às vezes uma coisa não melhora? Porque você não para de orar para ela. Você sabe por que às vezes algumas coisas não melhoram? Porque você não tira o olho. Se você tirar o olho, Jesus toma conta. Você fala, Jesus, eu me recuso a olhar para essa criança. Você toma conta dela. É meu filho, mas você toma conta dela. Mas é seu filho, mas você toma conta dela. E já, mas é seu filho, mas Jesus toma conta dela. Você se recusar a olhar, Jesus vai cuidar daquele negócio. Quando você tirar o foco daquele lugar, Jesus vai entrar na situação. Os torturadores me pegaram, me levaram para a salinha e estavam assim, acabando comigo. Eu queria perguntar como é que está a sua alma. Como são seus dias? São de paz e de alegria ou de luta? Então vamos lá, Isaías 26, verso 3. Diz a palavra de Deus nesse texto. Esse é um texto que deve estar gravado na sua Bíblia e você deve levar ele para a oração. Esse é um texto que eu tenho orado esse texto. Porque talvez das pessoas que estão aqui, eu sou a pessoa que mais precisa usar esse versículo. Esse verso diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Meus irmãos, quantas vezes a nossa mente não está firme em Jesus, ela está firme no maridão. Jesus, e o senhor viu como que ele não está? Jesus, olha, eu não estou aguentando mais não, estou te avisando, se o senhor não der um jeito nesse marido meu. E você está orando por ele há quantos anos? 35. Ele mudou? Claro que ele nunca mudou. Você nunca tirou o foco dele. Você não larga de olhar para ele. Por que Jesus vai resolver alguma coisa, sendo que você está vigiando ele? Você está vigiando Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Do jeito que você está olhando, nem eu consigo olhar. Deixa você aí. Deixa eu te falar uma coisa. Tira os olhos daquilo e Jesus vai resolver. Agora, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Se você não está vivendo paz e alegria todo dia, você está com o foco errado em algum lugar. Seu foco foi sequestrado pelo inimigo e ele está ou ele está em você, eu posso te garantir que ele está em você em alguma área, ou no seu negócio, na sua empresa, ou na sua família. O mais precioso para você é a sua família. E ele está em algum lugar lá.
Fala para mim se não é verdade, que o inimigo tem sequestrado a atenção da igreja. Jesus deve sentir um ciúme tremendo. Tipo assim, vocês são minha noiva e não pensam em mim. Vocês são minha noiva, vocês não pensam em mim. Vocês têm que olhar para mim. Eu sou o seu alvo. Sabe aquela estrela que guiou os magos em Belém? Não está conseguindo guiar a igreja. Porque a estrela levava para onde estava Jesus. Levava para onde estava Jesus. A estrela simboliza o Espírito Santo, levando os magos. Eles acharam o menino. Eles não acharam a igreja. Eles não acharam o pastor. Eles não acharam o marido. Eles não acharam a esposa. Eles não acharam os problemas. Eles acharam o menino. E a estrela parou onde estava o menino. E eles se alegraram. Porque quem achar o menino vai se alegrar. Tu conservarás em paz aquele cuja mente, psique, o psicológico, a sua atenção psicológica está onde? Eu te pergunto, a sua expectativa psicológica está aonde? Aliás, vou fazer de outra maneira essa pergunta. Onde o inimigo prendeu a tua expectativa? Onde ele prendeu a tua expectativa? Hoje é uma noite de libertação, libertação do nosso foco. Hoje Jesus quer receber aquilo que ele merece ter, que é o foco da nossa vida. Ninguém merece mais o foco da nossa vida do que Jesus. Ninguém merece mais a nossa atenção do que Jesus. Essa revelação, ela tem começado a chegar para mim há algumas semanas, alguns dias atrás. E eu tenho orado, eu tenho falado, Jesus, o dia é pequeno para eu meditar em Ti. O dia é pequeno para eu olhar para Ti. Meus momentos são pequenos para eu pensar em Ti. Se Jesus libertar o seu foco, Ele vai libertar o resto. Liberta os sentimentos, liberta a alma. Liberta as coisas. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, eu queria que você aprendesse a oração que eu faço, que é a oração de colocar a alma nas regiões celestiais. Eu faço essa oração sempre. Eu digo, eu estou colocando a minha alma. A alma são as percepções, as minhas percepções. Eu encomendo a minha alma nas fortalezas celestiais, eu escondo ela do inimigo, eu proíbo o inimigo falar comigo, eu proíbo que a minha atenção seja chamada, seja atraída, seja sequestrada, seduzida. Eu dedico a minha atenção a Jesus. Faça isso. Comece a fazer isso. Ele vai começar a te mostrar que a sua mente é uma desviada, andante, andarilha, e ela gosta de andar por lugares que você tem que trazer ela de volta e deixar ela na mão de Jesus. Ei, Paulo lembra a Timóteo essas palavras. Olha as palavras de Paulo para Timóteo em 2 Timóteo 2, verso 8. Olha as palavras de Paulo para Timóteo, 2 Timóteo 2, 8. No meio de tudo que Paulo está falando para Timóteo, né, ele está ensinando um pastor, a pastorear a igreja. No meio de tudo isso, Paulo entra com essas 5 palavras. Lembra-te de Jesus Cristo. Como é que pode? Paulo está falando um monte de coisas sobre a igreja, sobre como pastorear, como cuidar da doutrina. No meio de tudo isso, Paulo diz, ei Timóteo, lembra-te de Jesus, Timóteo. Ei, muitos de nós lembrou de muita coisa na igreja, só não lembrou de Jesus. Deixa eu te falar como que a gente não lembra de Jesus. A gente vem para o culto, vem, mas não lembrou de Jesus. Se você lembrasse dele, na hora que você entra na igreja, você não queria nem conversar com ninguém. Eu te garanto, se você estivesse lembrando dele, na hora que você vem, você está tão compenetrado nele que você não quer que ninguém nem fale com você. Você veio para ter a sua atenção nele, para estar focado nele. Você está lembrando de Jesus. Lembra-te do teu Criador. O que é um alvo? É um lugar para atirar. Eu queria perguntar, de que servem as balas de um revólver sem um alvo? Não seria tiro ao alvo, seria tiro a esmo. Tiro a... Se tivesse... Você já foi no lugar de atirar, não é? Mas lá tem alvo, né? Eu queria perguntar, qual que você acha que nasceu primeiro, que foi criado primeiro? As balas que atiram em algum lugar? Ou o alvo
para que essas balas foram criadas. O que adianta uma bala sem alvo? As nossas vidas foram projetadas para serem atiradas em Jesus. Nascemos, vivemos nesse mundo para sermos atirados nele, para sermos jogados nele. Nós somos direcionados para ele. Jesus disse: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Eu sou o alvo. Vocês têm que vir para mim. Venham para mim, venham a mim, os que estáis cansados e oprimidos, porque eu sou o alvo. Agora, antes de qualquer sucesso na vida cristã, o alvo tem que estar estabelecido, visível, que é Jesus. Eu queria que você olhasse o Novo Testamento para contemplar Jesus. Eu queria que você lesse o Novo Testamento, não para saber sobre o cego lá que foi curado, como que ele foi curado, a mulher do fluxo. Eu quero que você olhe para Jesus, por favor. Leia o Novo Testamento procurando essa pessoa, como ela é. Eu estou em Mateus já há alguns dias e não consigo sair, porque cada vez que eu vou ler um capítulo, ele me para ali e ele começa a me mostrar sobre ele, ele me fala sobre ele. Nenhuma história do Novo Testamento, das pessoas que Jesus influenciou, é tão importante quanto o Jesus que influenciou aquelas pessoas. Se ele curou 10 leprosos, nenhum dos leprosos é importante. O Jesus que curou que é importante. Ele curou uma mulher que tocou nas vestes, mas ela não é importante. Foi o Jesus que ela tocou que é importante. É incrível que você pode ler a Bíblia e botar Jesus no pano de fundo e trazer as outras coisas para frente. Ei, empurra tudo isso para trás e traz Jesus para frente. Olhe para o Novo Testamento buscando Jesus, porque ele é o nosso alvo. A ponto de você chegar em Marcos 9, verso 8 e poder dizer essas palavras. Marcos 9, 8. Quais são as palavras de Marcos 9, 8? Só para te lembrar que em Marcos 9 eles estavam no Monte da Transfiguração. Eles subiram ao Monte da Transfiguração. Eles viram a glória. E sabe quem apareceu lá? Moisés. Você pode imaginar o Moisés que tinha existido há mais de 1500 anos atrás, e Pedro e João têm o privilégio, nenhum outro judeu teve, como Pedro, Tiago e João, de ver Moisés e Elias? Come on, gente. A gente lê o texto assim, a gente não se depara com a importância, o impacto que esses homens tinham na vida do povo israelita. Eu sei que Jesus está ali, mas quem aparece agora é Moisés. Come on. O Moisés do Monte Sinai está aqui com a gente, em cima desse monte, agora, estou vendo ele conversar com Jesus. O Elias, o profeta Elias está aqui. Tudo bem. Só que daqui a pouco, Elias e Moisés evaporaram. E quando eles olharam ao redor, quem que estava lá? De repente, tendo olhado em redor, não viram a mais ninguém consigo, senão somente a Jesus. Queria te perguntar, quando é que na nossa vida cristã nós vamos olhar para as nossas orações e vamos ver somente a Jesus? Quando é que na nossa vida cristã nós vamos olhar para o nosso culto e não ver as pessoas? Não ver o pastor que pregou? Não quer saber quem foi que pregou? Você viu Jesus? Quando é que no foco da nossa atividade religiosa nós vamos olhar ao redor, não vamos ver Pedro, nem Moisés, eu não quero saber se foi Elias, se foi... Sabe esses nomes dos homens, os nomes dos famosos? Olha, o pastor está vindo aí, o fulano, o pastor Agel. Eu sei que tem muita gente com foco na pastora Agel, que não está com foco em Jesus. Eu vejo a filinha sendo feita para orar, todo dia, e as pessoas têm uma expectativa de que um homem, uma mulher, alguém dessa terra, quando na verdade não é ninguém dessa terra. Vocês sabem que algumas semanas atrás, na quarta-feira, eu comecei essas mensagens sobre Jesus. E Deus começou a falar comigo: traz a igreja de volta para mim, me devolve a minha noiva, me devolve a atenção da minha noiva, traz a atenção deles para mim, eu sou o noivo deles.
Muitos de nós ainda não elegeu Cristo como o alvo principal, que apaga todos os outros. Deixa eu te falar, enquanto Cristo é um alvo no meio dos outros, ele fica perdido no meio dos outros. Não, Jesus tem que ser o alvo principal. Minha cura vem em segundo lugar, minha libertação em segundo lugar, minha família em segundo lugar, meu ministério nem existe. Jesus, Jesus, Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, revela-me Jesus. Eu quero pedir ao Espírito Santo que venha no meio da igreja. Me ajuda a me lembrar da pessoa que merece ser lembrada. E para isso me ajuda a me esquecer de tudo que não vale a pena eu lembrar. Tira da minha memória essa noite as coisas que estão desviando a minha atenção de Jesus. Apaga, deleta do depósito da minha memória, Senhor. Sabe aquele computador que está cheio, não aceita mais nada, Senhor? Às vezes o meu computador espiritual está assim, cheio de tanta lembrança pessoal, tanta memória pessoal, tanta experiência pessoal, que Jesus não cabe mais, não há espaço para ele. Esvazia-me, Senhor. Deleta as coisas que prendem a minha atenção. Purifica a minha percepção. Eu quero olhar para Jesus e entronizá-lo como o meu alvo principal. Senhor, faz isso no visor pessoal de cada um. Faz isso no nosso visor essa noite, antes de sairmos daqui. E eu estou tentando aqui terminar a mensagem, dizendo assim: lembra-te do teu Criador e não do teu passado, dos teus vícios, das tuas falhas, dos teus pecados. Para de se lembrar disso, lembra-te do teu Criador. Às vezes o crente não para de confessar, porque ele está mais preso nos pecados, querendo confessar, e está desviado de Jesus, e não está percebendo que está mais preso nas confissões. Ei, lembra-te do teu Criador e não das tuas dores, não dos teus problemas, das perdas, das humilhações. Ei, lembra-te do teu Criador e não das pessoas. Tenta apagar um pouco as tuas redes sociais. Faz uma rede social só, Jesus, Jesus e Jesus. Faz um Facebook de Jesus, faz um Instagram de Jesus. Põe Jesus no teu celular. Quando for pensar em abrir ele, fala, não vou olhar para as pessoas. Eu te pergunto, quem abre o celular para olhar Jesus? Quem abre uma rede social para olhar Jesus? O que a gente vê nas redes sociais? Gente, gente, gente. Gente não é o Deus da minha vida. Gente não cura minhas enfermidades. Gente, vou dizer, não paga minhas contas, Jesus é quem paga. Gente não me anima. Gente, eu não preciso das redes sociais. Saber o que está acontecendo na vida dos outros, meu foco tem que ser Jesus. Jesus. Vou te falar, não vai fazer mal nem desligar a CNN. E a Globo também, please. Desliga. Porque está distraindo, está enchendo a mente de informações, Você sabia que aqui está um problema sério? Não concentra em Jesus, porque está entulhado de informações, está entulhado de imagens, está entulhado de... Como é que você vai pensar em Jesus quando você não consegue nem processar as imagens que vê no dia? São milhares de imagens no dia, são milhares de situações. Sabe como a gente aprende a se entulhar a nós mesmos? Como é que Jesus vai entrar num lugar que está tão entulhado assim? Você tem que fazer o que está em Gênesis 26, quando Isaac recavou os poços que Abraão havia cavado, porque os filisteus entulharam os poços. Sabe o que os poços falam? Das nossas fontes pessoais. Os poços, sabe, é suposto a fonte que Deus abriu em você jorrar. É suposto que as fontes de Deus jorrem em você, mas elas estão entulhadas de lixo social, lixo digital, lixo psicológico, lixo, informação inválida, informação inútil, cultura inútil. Você já percebeu como o diabo enche as pessoas de cultura? Por favor, coloque isso no teu dicionário, se você não colocou ainda. Cultura inútil, vida dos outros. O que está acontecendo lá na Ásia, um chinês com seus bichinhos, enchendo a minha vida aqui. Come on. A irmã que comeu a torta, tira a foto no restaurante, coloca lá a comida. É incrível que nós gostamos de entulhar a vida uns dos outros. Você não vai achar uma foto minha, comendo nada em lugar nenhum, para te mostrar para ninguém. Você não vai achar. Você não vai achar.
Porque além de eu não deixar os outros entulhar a minha vida, eu não entulho a vida de ninguém. Eu não saio espalhando informação, cultura inútil. Ah, pastor, você ofendeu a minha rede social aí. A única coisa que eu queria era que houvesse espaço na sua mente para Jesus, só isso. Eu só queria que você deletasse um pouco dessa memória tão lotada que está, para caber um pouco de Jesus. Para você se apaixonar um pouco mais por Ele. Para você ter um pouco mais de atenção. Por que é que quando a gente quer Deus, a gente vai para um jejum? Primeiro, para tirar tanta atenção. E quando a pessoa quer realmente encontrar Deus, o que ela faz? Vai para o mato. Sai da cidade. Eu vou tirar 10 dias com Deus. Isso é conceito até foreign, né? Incrível, estranho para muita gente aqui. Mas deixa eu te falar, quem busca Deus sabe dessa experiência. Você quer achar Deus? Primeiro, corta as pessoas. Tira todo mundo. Vai para um quarto e fica sozinho. Por isso que Jesus falou, entra no quarto, fecha a porta, sem rede social. Nem a mulher, não, nem a mulher. Nem o filho, não, nem filho. Ninguém. Entra no quarto, fecha a porta. Por quê? As pessoas entulham a nossa vida. Come on, você já prestou atenção no poder que é uma pessoa a mais no grupo? Sabe, eu estava meditando sobre isso, Deus estava me falando como que uma pessoa a mais faz uma diferença incrível no meio de um monte de gente. É como que cada pessoa é um ingrediente, uma especiaria, um condimento, um tempero. Um tempero, eu queria que você pensasse aqui, tá? Você está fazendo uma comida, você põe no máximo 1 tempero, 2, right? Coloca 5 lá para você ver como é que fica. E tem uns temperinhos que se você botar um pouquinho só dele, estraga tudo. Estraga tudo. Uma pessoa a mais, estraga tudo. Ou uma pessoa a mais pode mudar tudo, mudar o sabor da situação. Ei, você tem que aprender a limpar o seu foco, o seu visor. Eu vou falar para você, uma das maiores lutas é preservar a minha privacidade, porque eu quero que Jesus entre mais em mim do que pessoas. Então, vivendo no meio das pessoas, eu me afasto delas. Vivendo no meio das pessoas, eu me afasto delas. Não porque eu não gosto das pessoas, mas é porque eu não posso deixar que elas tomem o lugar de Jesus. Porque se eu deixar, elas tomam. Elas tomam o lugar de Jesus. Eu sou aquela pessoa que gosta dos momentos privados. Eu gosto quando não tem ninguém na igreja. Eu gosto de ir para a igreja quando não tem ninguém. Eu sou estranho. Sim, eu sou estranho. Eu gosto de ir, o momento que eu mais gosto de ir para a igreja não é no dia do culto. Sorry. Confessar isso aqui. No altar da igreja. Lembra do cafezinho da noite? Depois daquele café, tem ninguém na igreja. 2 da manhã. Ninguém, uma alma não tem lá. Só a minha. E aí Jesus me encontra naquele lugar. Só está Jesus naquele lugar. Que tremendo, só Jesus naquele lugar. Eu só consigo ver Ele. E aí Ele enche a minha alma. E aí Ele é o meu foco. E aí Ele é o meu prazer. Então fica de pé, por favor, vamos orar. Eu quero abençoar o seu foco. Quero dizer, lembra-te do teu Criador, porque essa é a única lembrança que vai valer a pena. Lembra-te do teu Criador, porque essa é a única lembrança que vai realizar você de verdade. É a única lembrança que vai trazer satisfação e realidade para o seu coração. Eu queria convidar os irmãos para nós orarmos juntos no altar. Você pode vir. A oração vai ser: purifica o meu foco. A oração vai ser: deixa eu me apaixonar de novo por ti. Enquanto essa música toca, a gente vai falar com Jesus. Eu queria que você não pedisse nenhuma outra coisa, a não ser... Nós vamos dar um presente ao Senhor essa noite. Aleluia. O presente é a atenção. Glória a Deus. Aliás, eu vou cortar a música aqui um minutinho. Antes de você orar, eu queria dizer que a partir de amanhã, faltam 70 dias para o ano terminar, começando com amanhã. Os últimos 70 dias de 2023 começam amanhã. Eu queria fazer uma sugestão para vocês, que eu fiz para mim. Dedique 70 dias de atenção a Jesus. Fala para Ele todo dia: eu levantei da cama para pensar em Ti, não nos meus problemas.
não nas pessoas da minha vida. A primeira pessoa que eu não quero pensar é em mim. Eu quero dedicar minha atenção a Ti. Eu penso que o maior presente que a gente pode dar para Jesus é a minha total, indivisível atenção. É isso aí, Jesus. Abre os meus olhos. Eu quero Te ver. Me concentra em Ti. Alguém vai pedindo a Deus, me desliga de mim, vai. Estou muito ligadinho, ligadinha em mim. Por isso que eu fico tão desanimado às vezes. Que eu não vejo as coisas em mim. Mas se eu olhar para Ti, eu vou ver tudo em Ti, Senhor. Então nessa noite, a oração nesse altar é: eu dedico ao Senhor a minha atenção. Quero Te dedicar o meu foco. Eu quero ajustar o visor da minha câmera em Ti, Jesus. Eu quero trazer o zoom para bem pertinho do Teu rosto. Eu não quero olhar o que Tu podes fazer, eu quero olhar a Tua glória. Eu quero ver como Tu és glorioso, o meu Salvador. Jesus, quando eu for orar, eu não quero ficar falando de problema, ficar falando de mim só. Eu quero ver a Tua glória. Eu quero ver a Tua glória. Eu quero ver a Tua glória. Eu vou me apaixonar se eu ver a Tua glória. Eu vou me apaixonar se eu ver a Tua glória. Mostra-me a Tua glória, Jesus. Senhor, quem está nesse altar é a Tua noiva. Nós amamos a Ti. Nós somos a Tua noiva. Nós somos supostos estar aos Teus pés, dedicados, apaixonados, fixados em Ti. Toma o foco desta igreja. Recebe o foco de cada homem, mulher, criança, jovem que está nesse altar. Recebe o foco desse pastor, desse líder. Senhor, eu não quero ver o povo diante de mim, a igreja, eu quero ver o Senhor diante de mim. Abre os meus ouvidos. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor, não as minhas vozes. Os meus olhos são para Te ver, Jesus. Eu quero fixar em Ti o meu olhar. Me ajuda a sair daqui essa noite com foco centrado no Senhor. No Senhor, no Senhor, no Senhor, no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Faz esse milagre enquanto nós oramos. Que os Teus anjos passeiem entre nós nesse altar, fazendo esse milagre. Vai deletando as memórias de Deus que tem enchido a nossa mente. Vai deletando as imagens. Vai deletando tanta coisa que entulhou, Senhor, nossa percepção. Eu dedico a atenção dessa igreja ao Senhor essa noite. Eu dedico a atenção dessa igreja ao Senhor essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém diz para o Senhor: Senhor, eu me arrependo de me desviar a atenção para as pessoas, de valorizar tanto a presença da outra pessoa, de me empolgar tanto, de deixar os outros me influenciarem tanto, Deus. Senhor, é tão automático para nós valorizar o outro ser humano. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para Jesus. A igreja tem um alvo, a igreja tem um alvo. O mundo não tem alvo, mas nós temos um alvo. O meu alvo não é o meu marido, não é a minha esposa, não é a minha família. O meu alvo é Jesus. Meu alvo não é o meu ministério, não é o que eu faço ou deixei de fazer. Meu alvo é Jesus. Nós entronizamos o Senhor no foco da nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Queria sugerir que quando você for orar, lembra de Jesus primeiro, não dos problemas. Quando você for ler a Bíblia, lembra de Jesus primeiro. Se eu estou lendo a palavra só para te conhecer, não importa se eu estou no Velho Testamento, se eu estou no Novo, eu estou atrás de Jesus. Paulo diz que tudo vem de uma revelação do pleno conhecimento dele. Todas as bênçãos nos são dadas no pleno conhecimento dele. Tudo que a igreja pode receber, ela só pode receber de uma forma, no pleno conhecimento dele. Se Jesus não for revelado a nós, nós vamos ficar falando das coisas e nunca recebe. A gente